Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Gostaria muito de te solicitar para que você se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo se você gostar, compartilhe com outras pessoas, porque aqui nós iremos falar sobre relacionamento, psicanálise, vamos falar sobre mentalidade e muitos assuntos relevantes. E hoje eu quero falar sobre identidade. Quem é você quando ninguém vê ou sem os títulos que você tem? Eu gostaria de me apresentar hoje para você de uma forma diferente. Eu me chamo Jaqueline Oliveira, eu atuo como psicanalista clínica, eu estou casada e sou a mãe da Melissa, entre várias outras coisas. Jaqueline também, na verdade, o que ela mais é uma experiência espiritual vivendo num corpo humano. É isso mesmo. Nós somos mais espiritual do que humano. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O primeiro livro que eu li foi o livro sagrado, a Bíblia Sagrada. E eu gostaria de compartilhar com vocês, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, no versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é uma verdade que eu acredito, é uma verdade baseada nisso que eu enxergo a vida. Logo, é sobre essas verdades que eu vou falar. Então, quando o livro sagrado diz que somos a imagem e semelhança de Deus, ele quer dizer que não fisicamente, porque nós podemos ver como os seres humanos são diferentes e também a forma de pensar, de agir, mas em essência nós somos únicos e também semelhantes na divindade. Então tem um versículo aqui no livro sagrado que diz que nós temos o Espírito de Deus dentro da gente, habita em nós, né? Então é essa semelhança que a gente tem. Deus deixou recursos aqui para nós, recursos riquíssimos, que muitas pessoas se dão conta de entender que tem, que é o recurso da criação, é o recurso da visualização, é o recurso do sentir a gratidão. Hoje a neurociência mostra que o nosso coração, ele tem 5.000 vezes mais magnitude, ele é mais magnético do que o nosso próprio cérebro. O nosso cérebro, ele é elétrico e o nosso coração é magnético. Então, o poder da gratidão para a ciência hoje comprova quão poderoso é, né? E hoje também os estudos, a ciência mostra, né, como é maravilhoso e necessário que os seres humanos medite, que os seres humanos ore, né, por exemplo. Então, não estamos falando aqui de religião, eu estou falando que você é mais espiritual do que carnal. E quando a gente entende isso, a gente consegue entender as leis que regem o mundo também. Então, quando nós lemos aqui que Deus deixou a gente para governar sobre os animais, Ele está dizendo que nós somos seres que estamos aqui para Ele se expressar através de nós. Olha isso, gente. Esse daqui é um livro que mudou a minha forma de pensar sobre a riqueza, a prosperidade, e não é só sobre dinheiro, tá? Isso daqui é consequência de quem consegue elevar a consciência. É uma coisa linda e eu quero compartilhar com vocês o capítulo 44. Eu vou ler aqui uma partinha para vocês. Esse livro é todo rabiscado, todo marcado, porque do começo ao fim ele é incrível. Os livros que mais fizeram diferença na minha vida foram assim, ó, fininhos.
Acredito eu que porque o autor foi super objetivo e eu sou assim na minha vida. Eu gosto de ser prática, eu gosto de ser eficaz, eu gosto de ser eficiente e eu acredito que os livros mais fininhos é aquele que a pessoa entregou o ouro. Tanto é que ele começa o livro falando que ele não está aqui para filosofar, ele está aqui para entregar uma verdade objetiva. E além do livro ser super fino, ao final tem o resumo desse livro. Gente, ele é incrível e ele me fez enxergar a minha verdadeira identidade. E mais uma vez eu falo aqui, se você não gosta de que fala sobre religião, eu também não sou religiosa, eu sou espiritual e é esse o objetivo que eu quero. Desenvolver a minha espiritualidade, porque você querendo ou não, é essa forma que você nasceu para ser. E quanto mais rápido você entender, mais leve vai se tornar a sua vida. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, que fala assim, ó. Tudo o que existe de possibilidade está buscando expressão por meio das pessoas. Deus quer que aqueles que saibam tocar música tenham pianos e todos os outros instrumentos e tenham os meios para cultivar os seus talentos ao máximo. Ele deseja que aqueles que possam apreciar a beleza sejam cercados de coisas belas. Quer que aqueles que possam discernir a verdade tenham as oportunidades de viajar e observar. Quer que aqueles que apreciam roupas estejam bem vestidas e que aqueles que apreciam boa comida sejam alimentados com luxo. Gente, só vocês lendo esse livro para vocês entenderem a profundidade que é você entender um pouquinho de como você foi criado, tá? Então, só para você entender um pouquinho, eu descobri que a nossa voz, eu já sabia que o hertz da nossa voz, ele é único, mas por conta da nossa cavidade facial, que faz a nossa voz ser única. A íris dos nossos olhos é único, a nossa arcada dentária é única, a nossa digital, todo mundo aí tem que usar para fazer o documento, é único. Então, isso só mostra quão você é único. Não existe ninguém igualzinho a você. A gente até vê aí os irmãos que são gêmeos, eles são totalmente diferentes em temperamento e tudo mais, tá? Então, eu vim aqui trazer para vocês que você é muito, muito, muito mais do que o seu nome, do que você carrega, dos seus certificados. Isso daqui é só do jeito que você está se expressando. E muitas das vezes nem é porque você quer. Deixa eu te fazer refletir um pouquinho sobre isso. O seu nome, antes mesmo de você nascer, quando você estava na barriga da sua mãe, já foi criada uma expectativa para a sua vida. Então, o time que você iria torcer, o seu nome não foi você que escolheu, talvez a sua profissão nem foi você que escolheu, sabe? Então, nós carregamos, tem pessoas que falam que nós nascemos como uma folha em branco, mas eu também descobri que isso não é bem verdade, porque nós somos resultado de mais de 2.000 pessoas da nossa ancestralidade. Olha só, então nós carregamos sim, né, algo aí, uma carga genética, tá? Então, a sua jornada aqui é para você desenvolver a sua essência, quem você nasceu para ser. Eu li ontem que os nossos sonhos, eles são seus, ele só vai ser realizado se você realizar, sabe? Então tem algo de único para você fazer aqui nessa terra. Ninguém mais vai fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Então eu gostaria de te fazer refletir hoje o quão importante você é, que a jornada que nós fazemos aqui no setting terapêutico é para você voltar para si. Eu ouvi uma história também, né, de Michelangelo, quando ele foi ali fazer a estátua de Davi, que foram perguntar para ele depois, né, sobre aquele monumento. E ele disse, não, eu não fiz nada demais, eu só tirei o excesso. E na psicanálise a gente fala sobre um pouco disso também, que você nasceu para ser um ser único que você é, só que o externo acabou trazendo tanta expectativa sobre você que você deixou de ser quem você realmente nasceu para ser. Deus, ele criou você com um objetivo, para ser você. E não foi culpa sua
das pessoas ter colocado coisas em você, mas é responsabilidade sua trilhar o caminho da jornada para conhecer para que você veio aqui nessa terra. Por exemplo, quando nós somos crianças, vamos lembrar lá como que era mais ou menos. Na melhor das boas intenções, que eu também sou mãe, nós fazemos coisas que depois nós vemos como não tem o menor sentido, né? Mas nós erramos por amor. E tudo bem. Nossos pais tentou e nós também tentamos e erramos sim. Mas quando nós somos crianças, às vezes a gente lá tá naquele ambiente. Nossos pais vai lá e fala: "Não, nós vamos naquele lugar", e você sem vontade tem que ir. Aí tem lá uma criança, aí sua mãe fala: "Vai lá brincar com tal criança", e você nem quer brincar com aquela criança. Aí tá. Acabou fazendo amizade, acabou brincando. Aí quando a brincadeira tá legal, o que a mãe fala? "Não, levanta, vamos embora". Então, eu acredito que você, assim como eu, também ouviu palavras como você não tem nem tamanho, você não tem gosto, você não tem nem tamanho para escolher o que você quer, sabe? Então, a criança, ela não é ensinada a se comportar a partir do que ela deseja. O tempo todo os nossos pais estão falando e fazendo coisas para que eles não sejam envergonhados pelas pessoas, não é verdade? Tanto é que é esse um dos maiores medos das pessoas, de falar em público. Eu já falei aqui no meu primeiro vídeo, se você não assistiu, assista. Então, um dos maiores medos, na verdade, o segundo maior medo do ser humano é falar em público. Mas, na verdade, não é falar, é falhar. Você entende como a gente tem medo de desagradar o outro? Porque o tempo todo nós fomos ensinados a ser a boazinha e o bonzinho. Bonzinho é aquela criança que fecha a boca para tudo, que engole tudo, que obedece tudo. Olha só, como é que você vai entender e quando é que você vai querer saber para que você nasceu, para que você nasceu, para quem que você é, sendo que o tempo todo o ambiente externo estava te moldando e moldando para você fazer o que todos falavam. Na escola, nós somos ensinados a fazer uma prova no qual você tem que falar a resposta que eles querem. Não nos ensinaram a pensar, a falar o que nós realmente gostaria. Se quando você era criança, alguém te ofereceu alguma coisa e você fosse dar a sua verdadeira opinião, com certeza você ia levar uma chamada, não é verdade? Então eu quero te trazer para essa consciência de que hoje que você é adulto, é responsabilidade sua saber o que você gosta, o que te faz arrepiar, o que te faz queimar o coração e ir em busca disso. Eu descobri isso, que eu tinha a chance de escolher o que eu queria faz pouco tempo. Adulta, eu nem sabia que eu podia escolher. Eu digo que no desenvolvimento pessoal, uma das minhas maiores descobertas é entender a plasticidade que nós temos neural. Ou seja, de você mudar, você pode mudar até parte do seu DNA com seus pensamentos novos, que é o que a gente fala do ressignificar, de criar novos caminhos neurais. E eu vou falar muito sobre isso aqui. Eu tenho estudado muito sobre isso porque eu não ouço falar. E eu estou percebendo ao atender as pessoas como psicanalista que o maior problema na raiz do ser humano é estar fora da sua essência. O resultado de você não estar vivendo o seu propósito é você ter maus relacionamentos e ter um monte de consequência com isso. Você fazer escolhas erradas e tem um monte de resultado aí que a gente dá um monte de nome para um monte de coisa, de um monte de problema, que a gente acha que tudo isso é o problema, mas não é. O nosso problema da humanidade é ter esquecido para que a gente veio nesta vida. Quem é você quando ninguém vê? Então, hoje é só uma reflexão para você fazer. Nos próximos vídeos eu também quero ensinar o passo a passo de como você fazer para você voltar para dentro de você. E vou deixar uma dica de uma leitura de livro.
Gente, livros é viagem. Você pode falar, ah, eu não gosto de ler, tá? A maior parte dos brasileiros não tem essa cultura, não tem esse hábito, mas eu também não gostava de ler. O meu primeiro livro que eu li foi a Bíblia e que me trouxe muitos insights, e um dele foi aquele versículo que me deixou uma pulga atrás da orelha, que me fez ter aquela vontade de estudar, que falava sobre a bem-aventurança. Quando eu li aos 12 anos de idade, que eu já era professora de escola dominical para a mesma turma da minha idade, isso me fez estudar bastante a Bíblia. E eu comecei a comparar a minha vida e falar, o que é bem-aventurança? O que é que isso está escrito na Bíblia, no Evangelho de Mateus, que eu quero viver isso? Como que é? Se está na Bíblia, é porque é verdade. E se é verdade, eu quero viver essa verdade. Então eu comecei a buscar muitas verdades e estou à busca também todos os dias, e é por isso que eu preciso me desenvolver todos os dias, porque eu estou nessa jornada de me conhecer, eu estou nessa jornada de me desenvolver, e é todo santo dia. Eu posso te falar, dá trabalho, mas é muito gratificante, porque nós precisamos ser seres relacionáveis. Quando eu li aquele primeiro versículo lá de Gênesis, está falando que nós somos a imagem e semelhança do Criador, tem a ver com isso. Deus é um ser relacionável e Ele quer que você tenha excelentes relações aqui na Terra. E para isso também a gente precisa se desenvolver. Então um livro que eu deixo aqui de dica é O Cavaleiro Preso na Armadura. Ele também fala de uma jornada de autoconhecimento. Foi um dos livros que mais trouxe insight para mim. É um dos livros que é fininho também, do jeito que eu gosto, e é muito eficaz, eficiente, e que você consegue ter uma clareza ali do autoconhecimento, tá? Então, bem-vinda a essa jornada para dentro de você. Quando eu falo de relacionamento, uma das coisas que eu quero falar muito aqui no meu canal, quando a gente fala de relacionamento, a primeira coisa que vem na cabeça é o relacionamento conjugal, é o relacionamento homem-mulher, e o primeiro relacionamento que você tem que voltar e começar a investir é com você. É você se flertar, se namorar, saber como te conquistar, se bancar os seus sonhos, porque é possível. Gratidão para você que chegou até aqui. Não deixa de se inscrever no meu canal. Siga aí a gente nas redes sociais. Tem o meu Instagram também, Jaqueline Psicanalista, Jaqueline Oliveira. E vamos nessa jornada do autoconhecimento.